Sejam bem-vindos ao nosso novo curso, o curso de Gestão de Pessoas. Bem, eu dividi esse curso em 3 unidades, tá? São 3 unidades bem completas sobre o assunto, sobre a parte de gestão de pessoas. Eu pretendo mostrar também um pouco de alguns exemplos, tá? A gente vai ver um pouco da teoria e um pouco dos exemplos para que a gente possa fazer essa inter-relação entre teoria e prática, ok? Bem, então esse curso, como eu falei, está dividido em 3 partes, né, 3 unidades. Na primeira unidade a gente vai ver alguns conceitos importantes, como a interação das pessoas com as organizações, a gente vai ver o papel que as pessoas têm nessas organizações, né? A gente vai falar dos sistemas abertos, então as empresas interagem com o meio ambiente, com outras organizações. A gente vai falar de níveis organizacionais, né? Então, desde lá da pessoa que está lá em cima, né? O patrão, os acionistas, o presidente da empresa, até os gerentes, supervisores, até chegar ao chão de fábrica, que a gente chama, né? Que é o pessoal da parte operacional. A gente vai falar também de alguns aspectos, como a variabilidade humana, né? Então, o ser humano ele é dotado de sentimentos, de alegria, tristeza, né? Então, às vezes está de bom humor, está de mau humor. Então, isso tudo tem a ver com a variabilidade humana. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? A gente vai falar também de motivação, como motivar as pessoas no ambiente de trabalho. Falaremos também do capital humano e capital intelectual, né, como que essa pessoa, né, o ser humano, como nós somos importantes para alavancar o processo, alavancar a evolução do nosso planeta, né? Então, desenvolvimento do nosso planeta, desenvolvimento das cidades, das instituições privadas, públicas. Então, tudo isso a gente vai falar também. E também, né, ainda no final da primeira unidade, cultura organizacional e clima organizacional. Né? O clima organizacional tem muito a ver com o bem-estar das pessoas, a motivação das pessoas. Na segunda unidade, a gente vai falar sobre os recursos organizacionais, as competências que as pessoas precisam para desempenhar suas tarefas nas organizações, seja elas de qual tipo, né? Falaremos também da responsabilidade de linha e de staff, né, assessoria, e falaremos sobre os subsistemas, então vários subsistemas, né, provisão de recursos humanos, a parte de recrutamento e seleção, a parte de treinamento, a parte de motivação das pessoas, de salários, né, e terminando essa unidade 2, a gente vai falar sobre educação corporativa, universidades corporativas, que é um tema bem interessante, bem atual. E na unidade 3, aí eu vou focar um pouco mais na gestão de pessoas, especificamente nas empresas florestais. Tá? Então, a importância das pessoas na área florestal, a importância da área florestal para as pessoas, para a sociedade. Vou falar um pouco de gestão de carreira, mas aí não vai valer só para o pessoal da área florestal, tá? Para qualquer pessoa. Vou falar também sobre ócio criativo, do Dominique De Masi, que é um italiano, né? Ele tem essa teoria bem interessante, como que às vezes a gente mantendo momentos de relaxamento, a gente consegue desenvolver a nossa criatividade. E aí o curso nosso termina com o marketing pessoal, porque eu imagino que isso tudo, a gestão de pessoas, ela extrapola as pessoas dentro das organizações, tá? Elas também têm a ver com as pessoas quando elas não estão nas organizações, né? O que a gente faz para cada vez aprender mais, para buscar mais conhecimento e para que a gente possa passar para as pessoas, ok? Então esse é um breve relato aí do curso. Essa nossa primeira aula hoje é uma aula mais curta, por isso que eu fiz todo esse apanhado aí do curso.
Então hoje a gente fala sobre a interação entre pessoas e organizações, né? Então as organizações, né, que podem ser as empresas privadas, mas também pode ser outros tipos de instituições, né, prestadores de serviços, instituições públicas, as organizações que muitas vezes são conhecidas como pessoas jurídicas, né, e nós, pessoas físicas. Então essa interação é necessária, porque na verdade as organizações elas não passam de objetos, construções, né? O que dá alma, o que dá vida às organizações são as pessoas que estão ali dentro, né? Porque se tu parar e entrar numa empresa que não tenha nenhuma pessoa, tu vai sentir tudo parado, vai ver as máquinas, vai ver os armários, né? Vai ver todos os instrumentos ali, né, que seja um comércio, que seja uma indústria, mas tu não vai sentir pulsar a vida ali, porque as pessoas não estarão ali. Então, as organizações, elas só funcionam a partir da existência, né, das pessoas. Então, administrar pessoas significa lidar pessoas que participam de organizações. Então, as pessoas precisam estar ali, né? Então, se for, como eu falei, na área florestal, a empresa florestal, né, as pessoas que estão lá a campo, então precisa ter gente lá, porque senão a gente vai ter a floresta só, né, sem nenhuma função de produção, o que não é ruim, não é verdade? Mas, assim, as pessoas, elas que vão fazer os processos, desenvolver as atividades, tanto na área florestal, quanto na área industrial, quanto na parte administrativa. Então, quando a gente vai administrar as pessoas, a gente vai gerenciar, né, gerir essas pessoas, a gente está fazendo isso geralmente quando elas estão participando de uma organização, ok? Então, mais do que isso, administrar os demais recursos organizacionais com a ajuda das pessoas. Porque, como eu falei, se a gente entra numa empresa e não há nenhuma pessoa, o computador está parado, a máquina lá da indústria está parada, está tudo parado, né? Então a empresa não funciona, precisa de pessoas. Então a gente precisa administrar tudo aquilo, as máquinas, os equipamentos, os computadores, a matéria-prima, a mercadoria, tudo que está ali dentro da empresa, esses demais recursos que ele fala aqui, mas com a ajuda das pessoas, porque senão nada faz sentido, tá? Então, as organizações e pessoas constituem a base fundamental na qual funciona a área de RH, ou recursos humanos, ou gestão de pessoas, tá? Então, a gente precisa, olha só, essas engrenagens como se fossem as máquinas, equipamentos, os computadores, né? Só que a gente precisa das pessoas para fazer movimentar essas engrenagens. Não esqueçam disso. Essas engrenagens não irão funcionar se não tiver as pessoas para rodá-la. Ok? Bem, então essa primeira aula foi basicamente um apanhado de toda o nosso curso, né, que vai estar dividido em 3 partes, em 3 unidades. Foi uma aula mais curta, justamente por isso, para que a gente pudesse falar dessa interação entre pessoas e organizações. Então lembre que organizações, elas só existem porque existem as pessoas ali, para administrar, para botar a mão na massa, né, para gerenciar, ok? Então, no final de cada uma dessas aulas, eu vou fazer um pequeno informe aqui a respeito das minhas redes sociais, dos meus livros, né? Então, a gente tem aqui o meu Instagram, que é o ricardo.escritor, tá? Os nossos livros publicados. Então, eu tenho um livro, esse Administração Verde, que vocês encontram no site do Grupo GEM. Ele foi publicado pela editora Elsevier. Vocês veem aqui os nossos livros, né?
o Empresas Verdes e Consumo Verde, publicado pela editora UFV, o livro Certificação Florestal na Indústria e Marketing Ambiental, pela editora Manoli, o Administração Verde, né, que eu falei, pela Elsevier, o nosso livro Consumo Consciente e o Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde, publicado pela editora Vozes. Vocês encontram também as nossas redes sociais, né, o nosso Facebook, Instagram e Twitter do Administração Verde, e também os nossos cursos, né, eu estou concentrando os nossos cursos no Ricardo Ribeiro Alves, então é só digitar lá youtube.com/Ricardo Ribeiro Alves, escritor, tudo junto, Ricardo Ribeiro Alves, escritor. E também pode, na procura do YouTube, digitar a Administração Verde, que também temos alguns vídeos interessantes sobre administração e sustentabilidade ambiental, ok? Então, na próxima aula, a gente segue nesse ritmo falando sobre gestão de pessoas, organizações, pessoas nas empresas, ok? Aguardo vocês, até lá.